Boa noite! 20 horas em ponto e aqui estamos para nossa quinta aula ao vivo. Quem aqui acompanhou todas até aqui, desde segunda-feira? Nós temos ainda mais 3 semanas de aula ao vivo. E assim, ó, eu acabei de fechar a programação da semana que vem. E a semana que vem tá espetacular. Se eu fosse vocês, já anotava aí na agenda. Bota o celular despertar, porque as aulas de semana que vem vão ajudar demais na sua rotina. Tem aluna aqui, ó, já tô vendo, que tá intacta, 100% de presença na aula. Parabéns, fico muito feliz. Que aula que vocês mais gostaram até hoje? Me conta aqui. Ontem foi sensacional, né? Recebi bastante feedback da aula de ontem. Me contem qual das aulas vocês mais gostaram, porque isso me ajuda a criar conteúdo que vocês precisam, né? E hoje, a aula de hoje, especificamente, ela é para você que sente aí essa sobrecarga de tarefas em casa, para quem não tem empregada em casa, ou para quem tem uma vez na semana, ou agora, nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, né? Existem algumas coisas que nós podemos fazer ao longo do nosso dia que facilita a nossa rotina. Então, o tema de hoje dessa aula ao vivo são 12 dicas que eu preparei para vocês manterem a casa limpa, organizada, sem sacrifício. 12 dicas para você que não tem empregada doméstica em casa. A última é sempre a melhor, é verdade. Sempre agrega e aí vocês vão juntando esse conhecimento. Quem aqui verdadeiramente já vivenciou uma transformação de segunda para cá? Quais fichas caíram para vocês? Me conta. Teve algo que tocou lá no fundo, sabe? Que já promoveu uma mudança aí de pensamento, uma atitude diferente dentro de casa? Tiveram já experiências boas desses nossos 5 dias juntas aqui? Ó, já tô vendo aqui, muitas. Não durmo com louça suja, muito bem. Quando a gente dorme com pendências, a gente acorda com pendências maiores ainda, porque daí acumula a pendência do dia que tá vindo, né? Arrumar a cama, amando tudo, muitas. Fico muito feliz mesmo, essa é a minha missão. Meninas, deixa eu contar, quem é a primeira vez aqui? A Dani, seja bem-vinda, Dani. Preciso me cuidar mais e parar de usar mulambo. Vivi, se liga que semana que vem tem mais uma aula ao vivo com a Nath e a gente vai falar bastante de estilo, viu? Estou movimentando a casa toda e estranhando tudo. Daqui a pouco acostuma. Percebi o que estava fazendo em casa era muito parecido com suas dicas. Fiquei muito feliz, pois vi que estou no caminho certo. Ai, que alegria, Ari. Fico feliz. Vamos lá, gente. Quem aqui faz tudo sozinha em casa? Não tem colaboração de ninguém. Nem do marido, nem dos filhos. Não tem empregada. Quem aqui fica com essa sobrecarga sozinha? Pois é. É disso que nós vamos falar. Primeiro que a gente precisa entender que as tarefas, elas têm que ser divididas. E isso tem que ser conversado dentro da sua casa, tá? Eu já trabalhei em milhares de casas, eu já criei rotinas para milhares de famílias. Minhas alunas me contam também dessas dificuldades de falar abertamente sobre as responsabilidades dentro de casa. E esse é um assunto muito sério. Porque hoje a mulher não é só dona de casa. Muitas de vocês também trabalham fora, assim como os esposos. E muitas de vocês não têm só a sobrecarga das tarefas da casa. Tem também a sobrecarga com os filhos. E aí acumula o papel de mãe, de dona de casa, de esposa. E chega um momento que você não tem o seu papel. Você não consegue desempenhar o seu papel de mulher que cuida de si. Acontece com vocês? Vocês se sentem assim também? E até quem não trabalha fora e fica em casa
É importante estabelecer uma forma aí que haja colaboração, porque o lar, ele é de todo mundo. E todo mundo usufrui dessa casa. Sendo assim, guardadas as devidas proporções, aquilo que você conhece da sua rotina, todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que, de alguma forma, participar. E aí, existe forma de fazer isso. Só que o que eu vejo em muitas mulheres, em muitos relacionamentos, é que não tem essa abertura. Muitas vezes não tem essa abertura por parte do marido, que veio de uma criação diferente, que veio de uma criação onde na casa dele ele não fazia nada, e aí ele vai para um casamento com essa mesma sistemática. Muitas mulheres vivenciam isso. E ainda tem aqueles casos que o marido não fazia nada em casa porque não aprendeu e porque não era assim e porque não fazia, e a mulher não trabalha e ele acha que a obrigação dela é manter tudo 100% sempre. E às vezes essa mulher tem filho pequeno. E aí o marido chega e diz, mas por que não tem a comida pronta? Ah, porque a filha deu, né, chorou o dia todo, precisou da minha atenção. E eles não entendem. Eles não entendem isso. Mas aí cabe a nós, mulheres, quebrarmos essa barreira, tá? Enquanto isso for um tabu dentro da nossa casa, enquanto esse assunto for um tabu, dificilmente vai haver alguma mudança por parte do outro. Tem que ser leve para todo mundo. E quebrar barreiras não é fácil. Tem que ser com o tempo. Mas se você não abre o jogo e não fala pro seu parceiro dessa sua dor, que você precisa de ajuda, se ele te ama, vai doer nele também perceber essa sua dor, sabe? Se ele te ama, ele vai se solidarizar com você. Pode ser que não a semana inteira, não do jeito que você queira, mas aos finais de semana, pelo menos. Uma tarefa que ele divida com você, que ele faça e você não, já te alivia. E que comece assim, sabe? Vocês sentem isso? Sentem essa dificuldade? Alguém aqui nunca falou dentro de casa sobre essa necessidade, sobre essa sua dor de ser ajudada? Muitas vezes as mulheres não falam por medo de criar uma briga, de criar ali um atrito, e vão sofrendo sozinhas até que chega um ponto em que elas não se reconhecem mais. Até que você não tem mais tempo para você. E hoje eu trouxe aqui 12 dicas para facilitar a sua vida. Mas verdadeiramente eu quero que você comece a pensar em como abordar isso com sua família, com seus filhos adolescentes que não te ajudam, com as crianças que já podem ser inseridas nesse universo da organização, sabe? Gente, muitas vezes as pessoas aprendem por necessidade. O Ricardo, meu marido, por 30 anos, teve quem fez pra ele, né? Morava ele e os pais idosos, e a minha sogra sempre amou fazer tudo por ele e pelo meu sogro. Então ela levava desde a toalha de banho na porta do banheiro até o copo de leite de manhã na mão. E teve um dia que ela faltou, infelizmente. E aí Ricardo se viu sozinho com um pai idoso. Por um tempo meu sogro, ainda saudável, conseguia fazer da conta das coisinhas da casa. Aprendeu, porque ele também não fazia. E aí depois meu sogro adoeceu e o Ricardo teve que assumir as rédeas. Isso nós namorávamos ainda, não éramos nem casados. Então como é que Ricardo aprendeu? Pela necessidade. Porque se ele não fizesse, ninguém fazia. Tá? Então pense que se você ficar doente um dia, se você ficar de cama uma semana, quem é que vai fazer por você? Tem que ser quem vive com você. Então as pessoas, elas aprendem também pela necessidade. Hoje o Ricardo faz absolutamente tudo e ele sempre foi organizado, mas tem tarefas da casa que o homem não domina muito. E a gente não pode complicar a vida de quem vive com a gente. Porque eles têm um olhar muito prático para a organização. A gente vai fazer uma live com o Ricardo ainda e eu quero que ele conte pra vocês como que era a visão dele pra limpeza e organização da casa. Ricardo sempre teve um lugar pra cada coisa, mas o homem, ele é prático. Ele não se imagina lustrando uma panela, ele não se imagina limpando um rejunte, mas ele se imagina, ele pode se dar bem recolhendo um lixo.
sabe? O homem, a gente não pode complicar as tarefas dele. Tanto que é muito interessante quando você chega pro teu marido, pro teu companheiro e até pros teus filhos e fala, no que você pode me auxiliar? Porque se você delegar pra ele uma coisa que ele detesta fazer, ele não vai fazer. Sabe? Por exemplo, aqui em casa, o Ricardo, ele já fala, Mi, eu não consigo lavar roupa, não me dou bem com isso. Já até ensinei ele a programação da máquina e tal, mas, tipo, não é a praia dele. E tudo bem, tudo certo com isso, ele lava a louça. Ele recolhe o lixo. Lixo aqui é a responsabilidade dele. Nem sempre foi assim em outras casas, nem sempre. Eu já herdei Ricardo de uma maneira em que ele já tinha aprendido a sobreviver fazendo suas coisas. Mas ele fazia errado também. Primeira vez que eu vi Ricardo lavando um copo, tadinho, do jeito dele, porque ele não teve orientação, já tava sem a mãe, já tava com o pai doentinho. Ele pegava, ligava a torneira, deixava o copo transbordar e tava limpo. E aí eu cheguei pra ele com dedos, né? Porque ele faz e fez por feeling, achando que tava certo. E aí eu falei, Rico, você tem que pegar uma buchinha, passa uma buchinha, esfrega, porque você fica algum resíduo no fundo. E tudo bem, ele aprendeu. Muitas vezes o teu marido não te ajuda porque você exige mais do que ele pode te dar. Sabe quando você reclama da maneira que ele faz? E aí, ao invés de muito delicadamente ensiná-lo, você já apavora. E aí ele reclama que ele tenta te ajudar, mas você não dá a liberdade para ele fazer do jeito dele. Tá? Então tem que ter esse equilíbrio entre saber o que ele pode te ajudar e agradecer por aquilo. Vale muito isso para os filhos. Às vezes você não delega pro seu filho, que é pequeno, ele arrumar a própria cama, porque não vai ficar perfeitamente esticado igual você estica. Sabe? Mas deixa ele fazer. Eu não falei pra vocês, numas aulas anteriores aqui, que a gente aprende e fica melhor com a repetição? É uma habilidade. Então hoje ele vai arrumar a cama, seu filho, e vai ficar enrugadinho, não vai ficar tão bom, mas deixa ele lapidar essa habilidade dele. E você vai incentivando esse processo. Quantas mães reclamam da criança que não fez bem feito, mas é do bem feito do jeito que ela queria. E não o jeito que a criança consegue. Olha lá, eu deixo fazer, mas não é como nós. E é isso mesmo. E aos poucos nós vamos ensinando. Por quê? Se a gente quer tudo do nosso jeito, aí a gente vai ser obrigada a fazer por eles. E aí não vamos ter tempo pra nada, se a gente quiser assumir tudo nas nossas costas, sabe? E aí a gente tem que ser grato a eles e agradecer, independente se ficou bom ou não, amanhã é outro dia, e vai ensinando. Enquanto a gente não ajudá-los a desenvolver essa habilidade, quem não tem ainda essa habilidade, o marido que ainda não tem essa habilidade, o filho, que a gente tem que conscientizar. Eu falo que organização para criança é igual um processo de alfabetização. Ensine enquanto eles são pequenos, porque eles aprendem muito mais rápido do que nós adultos. E aí, como é que é a forma que você vai envolver seu filho na organização? Não é assim, tira esse livro daqui, volta esse livro lá pro lugar, eu não quero nada espalhado aqui. Sabe? A Bia, a minha afilhada com o Ricardo, ela tem 9 anos. E desde pequena, a gente lida com ela na casa dela, os pais e a avó Bia e tudo mais. A Bia é minha priminha, né? E eu a batizei. E é assim, Bia, sabe essa blusa que você usou? Leva lá pro lugar certo. Bia, coloca no cesto. Bia, que tal organizar seus brinquedos de uma maneira que você mais gosta de usar? E aí você vai envolvendo a criança. Porque não pode ser um fardo. Sabe? É preciso ter diálogo dentro de casa. Eu criei essas 12 dicas para vocês, esses 12 macetes para facilitar a vida de vocês, mas o segredo tá em partilhar as tarefas, sabe? Em tirar o peso das suas costas mesmo. Mas enquanto você não falar dessa dor para quem vive com você, poucas coisas vão mudar. Porque a gente não consegue mudar o outro se ele não quiser. Mas não foi por falta de tentativa sua. Percebe? Às vezes você não fala por medo, mas você nem sabe a reação dele. Então é preciso
conversar. E muitas vezes, mesmo seu marido ajudando, seu filho ajudando, você ainda se sente sobrecarregada. Tenta rever as tarefas que cada um faz. Pode ser que nesse delegar aí você continua sobrecarregada porque você faz boa parte das coisas. Então é importante que cada um ali tenha o seu papel. Pega uma pizza, assim, um gráfico e divida. Tente ser equilibrado para que você também tenha seu tempo. Não é porque eles te ajudam que eles também, que eles fazem poucas coisas e que você tem que delegar uma coisinha aqui. Não, envolve todo mundo de maneira igualitária. Crianças, você vai dosar o que seu filho consegue, mas sempre dando para ele desafios para que ele vá ampliando sua habilidade de ser organizada. Enquanto você cata o brinquedo dele todos os dias e não explica para ele por que é que tem uma caixinha para cada brinquedo, ele não vai entender essa lógica da organização. Não faça pelo outro. Incentive que ele faça, sabe? Então, o exemplo gera exemplo. E aí é um ponto crítico. Porque se você é aquela pessoa dentro de casa que não tem dado o exemplo da organização, dificilmente você vai poder cobrar esse exemplo da organização. Já aconteceu isso com vocês? Que você tem a mania de deixar a roupa espalhada e logo a casa inteira tá ali, ó, copiando o seu exemplo e deixando a roupa espalhada. Ah, mas a mamãe faz, então eu também posso. Exemplo gera exemplo. Então cuide dos exemplos que você tá dando dentro da sua casa. Eu sei que ninguém é organizado 100%, eu também não sou, ninguém é robô dentro de casa, mas a atitude que você tem hoje impacta na atitude que a sua família tá tendo. E se você é uma pessoa que deixa tudo pra depois, muito provavelmente você tá criando filhos que deixam tudo pra depois. Marido que deixa tudo pra depois. E acontece muito de nós influenciarmos as pessoas que vivem com a gente pelo bem e pelo mal. Acontece de quem vive com pessoas organizadíssimas, são bagunceiras e se tornam organizadas. E acontece de pessoas que são organizadas, mas vivem num ambiente de bagunça e acabam cedendo. Porque se cansam. E é natural que isso aconteça. Mas repare bem nos seus exemplos. Porque exemplo gera exemplo. Tá? Gente, ninguém faz e ninguém vai fazer igual a você. Então, se conscientizando disso, abrindo a cabeça pra isso, sabe? Aceite toda a ajuda, mas converse, tá bom? Agora eu vou traçar pra vocês as 12 dicas. Eu quero que vocês anotem, escrevam aqui também, tá? Pra ajudar quem tá chegando agora. E assim, a primeira dica pra você que não tem ajuda em casa, que não tem empregada, é antecipar-se ao dia seguinte. Eu sei que isso parece estranho, mas assim, Michelle, se eu não dou conta nem no dia de hoje, como é que eu vou me antecipar pro dia seguinte? Pega a mesa do café da manhã, que é sempre um tumulto, já deixa as xícaras lá, os pratinhos lá, já deixa a bolacha, o que você consegue deixar em cima da mesa, você já tá se antecipando pro dia seguinte. Aquela roupa que você demora um bocado para poder separar para ir trabalhar, ou aquelas pessoas que passam, digamos que a gente já tá numa rotina normal e daqui a pouco volta, filhos pra escola, marido saindo trabalhar, você também. E aí, você deixa para passar a roupa dos seus filhos todo dia de manhã, ou deixa para arrumar a lancheira todo dia de manhã. Deixa uma cestinha lá na geladeira com as coisinhas da lancheira. No outro dia você pega aquela cestinha, bota tudo dentro da lancheira e tá resolvido. Você não tem que ficar pegando em cada prateleira um item e abrir a despensa e pegar mais alguma coisa. Então, um segredo para quem não tem ajuda em casa é antecipar-se. Quando a gente antecipa, a gente ganha tempo. E evita a fadiga, sabe? Evita estresse, evita perder tempo. Então, tudo que você puder adiantar na noite anterior é melhor. Se todo dia você passa a casa inteira recolhendo roupa para botar na máquina, pega 5 minutinhos na noite anterior, já deixa um montinho, já recolhe a roupa da casa inteira e deixa esse montinho lá na frente da máquina ou dentro da máquina, onde vocês quiserem. Mas percebe que quando a gente se antecipa, a gente facilita o processo, ainda mais se você não tem ajuda. Quem concorda com isso?
Quem aqui peca muito nisso e deixa as coisas para a última hora? E quem é antecipada tem vantagens. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, se você, sei lá, perde hora, o seu celular não desperta, ou acontece algum imprevisto ali, se você é antecipado, você consegue conter essas situações, apagar esse incêndio de maneira mais rápida, sabe? A segunda dica, gente, é fazer um pouquinho por dia. Vocês conhecem muito bem disso aqui, mas não é à toa. Por que eu falo sempre de fazer um pouquinho por dia? Porque você se poupa. Anotem aí, o segundo passo para quem não tem ajuda em casa, para quem não tem empregada, é fazer um pouquinho por dia. Nem que seja tirar o pó do rack da sala. Nem que seja varrer metade da casa. Nem que seja, sei lá, limpar uma janela. É preciso fazer um pouco por dia. Porque se você não faz um pouco por dia, negligencia, você já não tem tempo. Imagina perder o final de semana. Tem gente que não tem condições e que trabalha muito e cada um sabe da sua rotina. Mas cada um sabe também que 15 minutinhos por dia, talvez, dê pra você se organizar melhor. Uma coisa que a gente não pode confundir é falta de tempo com desculpa. Ai, doeu essa, né? Falta de tempo não é desculpa. Porque eu vejo muitas mães, eu tenho muitas alunas que passaram a acordar 15 minutos mais cedo. Pra poder fazer essas coisinhas, pra poder ter uma rotina. 15 minutos mais cedo pra tomar um café da manhã decente e dizer o seguinte: eu sou importante pra mim e pro mundo. Deixa eu ter meu momento. Sabe? Eu conheço mães que aproveita 5 minutinhos da soneca do filho. Se o filho tem ali uma soneca de meia hora, dorme 10 minutos junto com ele e aproveita os outros 20 para poder dar conta das coisas. Não precisa ser todo dia. Você também tem que descansar. Mas o que eu quero que você entenda é que fazer um pouquinho por dia, você tá poupando o seu esforço. E eu não vou me cansar de dizer isso para vocês. Ah lá, a Késia. Késia, vamos contar? Késia de Um Lar para Nós Quatro. Eu amo de paixão a rotina dessa família. E semana que vem a gente vai fazer uma live sobre organização sem neuras. Como é que você organiza a sua casa com filho pequeno, com o marido, trabalhando fora e ainda cuidando de si. Ai, Késia, vai ser, ó, lindo, lindo, lindo. E aí não sou eu que vou falar pra vocês o que tem que fazer. A Késia vai partilhar a experiência dela. Terça-feira nós marcamos, né, Késia? Vai ser maravilhoso. Então, assim, gente, acorde 15 minutos mais cedo. Vá dormir 15 minutos mais cedo. Desliga o celular. Cria essa rotina para que as coisas comecem a funcionar na sua vida. Só não consegue quem não tenta. Só não consegue quem não faz. Então, se o seu problema hoje é falta de tempo, dorme um pouquinho menos, talvez resolva. Saudavelmente, tudo é equilíbrio na vida, né? Não tô dizendo pra você acordar 4 horas da manhã que nem uma louca desesperada. Mas eu tô dizendo que crie uma rotina com 15 minutos do seu dia. E encaixe nesses 15 minutos coisas importantes. Para que você tenha alívios durante o dia, durante a semana, no final de semana. Tá bom? Dica 3. Quem tá anotando aí? Não acumule tralhas. Ah, que novidade a Michelle falar disso, né? Mas é que assim, é muito básica essa história de não acumular tralhas. Se você tem uma casa cheia de tralhas, de entulhos, de coisas jogadas pelo meio do caminho, de coisas espalhadas pelo chão, desculpa, mas você vai perder tempo limpando. Você vai perder tempo organizando. Sabe? Se a gente quer ter tempo na vida, se a gente não tem ajuda, não tem empregada, não tem marido que ajuda, não tem filho que ajuda, facilita a sua vida. Facilita o seu tempo, sabe? Não dá brecha pra você ter que lavar 20 copos, 10 pratos todo dia depois que você chega do trabalho. Deixa a escassez lá na sua casa, deixa um armário, 2 pratos, 2 copos. E aí eles têm que lavar pra usar depois, se quiser usar de novo, sabe? Esconde o resto, porque já que é você quem faz, assuma essas rédeas, sabe? E quando você acumula coisas demais, você tem coisas demais pra gerenciar. Simples assim. Consegue entender?
Esse contraponto de que você nunca tem tempo e tem bastante coisa. E aí essa conta nunca vai bater. Você nunca vai conseguir isso aqui, ó. Mais tempo e menos coisas. A menos que você faça o desapego. É simples. As coisas não fluem. Uma casa com tralha é uma casa pesada. Você já entrou na casa de alguém? E só de olhar pra estante ou pra algum cantinho, isso te cansou? Isso ficou pesado? Muito provavelmente porque tem muita informação visual ali, tem bagunça visual e aquelas coisas estão lá paradas há muito tempo, retendo energia. E a gente sente que isso é pesado. E tem gente que não consegue mais ter prazer em voltar pra casa. Como é que a gente faz essa conta bater? Vivendo com menos. Se você precisa de uma vida prática, de uma vida com tempo, tenha menos coisas pra você gerenciar, tá? A quarta dica pra vocês. Isso aí entra em adquirir novos hábitos pra quem ainda não tem. Manter cada coisa no seu cômodo. Michele, mas é muito difícil manter cada coisa no seu cômodo. Então anota aí uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Se você tem que ficar tirando muito aquela coisa do cômodo dela, sabe? Se você pega muito a tesoura lá do seu escritório pra usar na cozinha, provavelmente ela tá no lugar errado. Ou você compra uma segunda tesoura e deixa na cozinha, ou você pega aquela tesoura do escritório que você raramente usa e deixa na cozinha de vez. Percebe? Quando as coisas circulam muito dentro da nossa casa, é porque não tá funcional. Você tem filho pequeno em casa, tá trocando fralda, e você nunca troca a fralda do seu filho no quarto dele, você leva pra sua cama. Então já deixa de vez um cantinho lá no seu quarto pra troca. Sem você ter que ficar fazendo esse manejo de coisas o tempo todo. Porque daí do seu quarto, do quarto dele, vai ter coisa na sala, vai ter coisa na cozinha, e todo dia você tem que ficar caçando. Sabe? Então a dica 4 é manter cada coisa no seu cômodo sempre. E tenham esse olhar apurado, sabe? Tenha esse olhar pra... Será que tá funcionando onde eu deixei? Será que esse realmente é o local ideal? E aí você vai tendo noção de como encaixar as coisas aí dentro da sua casa, tá? Dica 5. Essa eu gosto. Eu acho que faz tanta diferença na nossa casa. É tirar o pó do cômodo que a gente tá. Sabe? E não só tirar o pó, mas já dar aquela ajeitadinha bem de leve. Quando a gente arruma a cama, já parece que o nosso quarto tá organizado, né? Então eu sempre tô com um paninho, com um borrifadorzinho. E aí eu tô fazendo qualquer coisa naquele cômodo. Eu entrei naquele cômodo, sei lá, pra pegar um alfinete. Eu já vou ali, passo um paninho na mesinha lateral que tem do lado da cama. Eu já passo um paninho na prateleira, sabe? Coisinha simples, mas que não deixa acumular. Então tirar o pó é muito interessante porque, gente, pelo amor, né? Pó acumula todo dia. Vai deixar acumular a semana inteira? Então, assim, coisas bem basiquinhas, sabe? Enquanto você fala no telefone, enquanto você assiste um vídeo no YouTube. E o interessante é a gente desenvolver essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sabe quando você tá assistindo essa live aqui? Fica me ouvindo e já vai fazer alguma coisa ali com as suas mãos. Porque as suas mãos estão desocupadas. Trabalha a tua audição e já vai fazendo alguma coisa, sabe? O que a gente não consegue gerenciar muitas vezes é o nosso tempo. Porque a gente foca em uma coisa e esquece que tem outras habilidades ali. Então, se você tá fazendo algo que não tá usando suas mãos, aproveita, esse é o momento, tá? Dica 6. Arrume sempre a cama. Essa aí, assim, é primordial, poderia ser a dica 1, tá? Porque quando a gente arruma a cama, a gente reorganiza a nossa mente para que o nosso dia flua. E quando a gente arruma a cama, já dá uma sensação que o nosso quarto está organizado, né? Então, arrumar a cama faz com que a gente se prepare pro dia. E não é só isso, né, gente? É um ato de amor, de carinho com a gente. Eu acho que ninguém merece ir dormir na cama abarrotada, que ficou lá desde manhã, né? E imagina você chegando do trabalho depois de um dia super cansado, de um dia difícil, e encontrar sua cama ali daquele jeito, parece que aquele ambiente não te abraça. Cientificamente, arrumar a cama faz bem pra nossa mente, faz bem pra nossa alma e melhora muitos relacionamentos, tá? Então, arrume a cama sempre, tá bom? Passo 7, use produtos organizadores. E aí não tem regra, tá, gente? Pode ser uma caixinha de papelão, pode ser qualquer coisa aí que vai facilitar a sua vida. Eu sou fã
vocês já devem ter percebido, de cestos organizadores. Eu acho que os cestos organizadores funcionam para praticamente todo mundo, tá? Eu gosto de ter um cestinho ali do toque de recolher, e aí você vai recolhendo as coisas que estão espalhadas na sua casa, nesse cestinho. Eu gosto de ter cestinhos pro café da manhã, porque daí você já pega a cestinha de tudo que tá na geladeira de café da manhã, leva pra mesa, da cestinha que é da despensa. Então, assim, os cestos pra mim funcionam super. Pra vocês pode ser que sejam colmeias, pode ser que sejam prateleiras. Percebam aí a necessidade de produtos organizadores. Pra que existe produto organizador? Pra facilitar a sua vida. Ou para criar uma prateleira a mais, ou para definir um espaço para as coisas não ficarem espalhadas, tá bom? Então, cada um aí tem que entender as suas necessidades antes de comprar. Não compre nada sem saber se vai caber, para que você vai usar. Se pergunte isso antes, porque tem muita gente gastando rios de dinheiro. A hora que chega com a sacola em casa daqueles organizadores, não tem uso. E outra dica que eu gosto de dar para as minhas alunas e para as minhas clientes, eu só uso dessa maneira, eu sempre compro os produtos organizadores ou branco ou transparente. Ou se é para um quarto infantil, ou azul ou cor de rosa, você define. Mas eu nunca misturo cores. Porque aí quando você bate o olho no armário que tem um cesto laranja, um cesto amarelo, um branco, um preto e um verde, você não tem sensação de organização. Quando a gente tem tudo ali neutro, tudo da mesma cor, é diferente, tá? Então, quando você tem tudo ali da mesma padronagem, aí sim você tem sensação de organização e de que aquilo ali tá bem arrumadinho e tá bem legal de se olhar. Porque organização também é estética, né? Antes vem a funcionalidade, mas a estética é importante pra gente ter essa sensação de que as coisas estão em dia. 8ª dica. Essa daqui, gente, exige novos hábitos, mas pode ser uma mão na roda pra sua rotina. Que é deixar as refeições pré-prontas, adiantadas. Quem faz isso aqui? Quem que congela o feijão da semana? Quem que faz as marmitinhas? Tem gente que tira o sábado de manhã para cozinhar tudo da semana, ou praticamente tudo, e ganha um tempão durante a semana. Principalmente porque não vai ter tanta louça para lavar todos os dias, né? Não vai ter fogão para limpar todos os dias. Então, se você não tem ajuda em casa, se você não tem empregada, talvez tentar planejar aí meio período para você cozinhar algumas coisas básicas e deixar essas refeições pré-prontas pode ajudar. Meninas que fazem isso, funciona na rotina de vocês? Como é que é? Compartilha aqui com quem não consegue as vantagens desse hábito, tá? Porque muita gente reclama, nossa, a louça para lavar nunca acaba, né? Dessa maneira, você acaba reduzindo a quantidade de louça diária, né? E consegue ter mais tempo para outra coisa. Enquanto você estaria lá cozinhando no fogão, lavando louça, você tá fazendo outra coisa. Ou tá simplesmente descansando. Porque é essa a ideia, que você se antecipe, que você crie condições para ter mais tempo. E se encaixar na sua rotina esse hábito de cozinhar antes, olha que legal. Você não vai precisar se preocupar. Você vai lá e descongela o que você quer comer e rapidinho resolve isso. E tem mais tempo pra você, pra sua família, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Sempre faço feijão e as carnes. O Rê, a Renata perguntou se eu faço cardápio. Sim, é interessantíssimo. Mesmo se você vai cozinhar pra semana inteira ou se você vai cozinhar todos os dias. É importante ter um cardápio pra você se planejar. Tá? Eu gosto de fazer isso no sábado, no domingo, eu sento com o Ricardo e a gente define o que vai comprar na semana, o que vai ter no almoço, o que vai ter no jantar, se já sobrou alguma coisa na geladeira da semana anterior e a gente vai reaproveitar logo na segunda, sabe? É importante esse planejamento até por economia, porque daí você só compra aquilo que você realmente vai comer, né? Aquilo que você realmente vai usar. Certo? Dica 9. Eu falei um pouco dela em alguma aula anterior aqui, mas eu gosto muito de deixar sempre à mão aqueles utensílios de manutenção da casa que eu mais uso todos os dias. E um deles é o aspirador de pó. O meu aspirador de pó, ele é vertical, aquela vassourinha elétrica, ele tá sempre na mão. Tomei café, caiu migalhinha de pão ali no chão, ó, já aspira. Sabe? Mulher é um quê com cabelo que cai, né, gente? Então eu já vi um cabelinho ali, ó, já vou lá e aspira, porque eu deixo ele de fácil acesso. Tem muita gente que não tem o hábito de usar aspirador, né? Mas talvez o aspirador tá lá num lugar tão difícil
que você não vai desenvolver esse hábito mesmo, vai ser difícil pegar ele todo dia. Tudo bem, entendo quem tem aqueles aspiradores gigantes, né? Mas essas vassourinhas são tão práticas. E aí tem outro, né? Um outro nível de vida que é quem tem aquele robozinho. Não cheguei ainda nesse nível, mas vou providenciar um robozinho que aspira sozinho, vocês conhecem? E ele volta pra tomada na hora que acaba a bateria. Genial isso aí, né? Porque também faz com que a gente tenha mais tempo para outras coisas. Então, eu gosto muito disso, de ter um aspirador sempre à mão, de ter um paninho, um borrifador, tudo de fácil acesso, sabe? Porque aí sujou, caiu alguma coisa, eu já vou fazendo essa manutenção. Dica 10, mantenha o banheiro sempre limpo, não precisa lavar banheiro todos os dias, jogar água no banheiro todos os dias. É engraçado, né? Porque lá fora, Estados Unidos principalmente, ninguém joga água na casa. Ninguém lava como a gente lava, né? Claro que os hábitos são outros, o clima lá é diferente. Meu apartamento é de fundo pra uma rodovia, então tem pó o tempo todo. Mas assim, um paninho, um lenço umedecido já resolve essa manutenção. Então, quando você tá lá tomando banho, seu cabelo tá hidratando, alguma coisa assim, já vai fazendo essa manutenção da pia. Ou de manhã, na hora que você acorda, se você é a primeira a usar o banheiro, já dá uma limpadinha na pia, né? Ali no vaso, coloca algum produtinho que vocês gostem. Por quê? Porque aí você sempre vai ter a sensação que o seu banheiro tá limpinho e tá em dia. E é importante que o banheiro seja feita a manutenção, igual a gente faz a manutenção diária da nossa cozinha, porque são lugares que acumulam muitas bactérias, né? Então a gente tem que recolher lixo todo dia, tem algumas coisas que não tem jeito, tem que fazer. Dica 11, que eu já acabei falando um pouquinho aqui pra vocês, é simplesmente se antecipar, simplesmente vocês criarem o hábito de ganhar tempo. Então, dica 11 é criar hábitos para ganhar tempo. Seja deixar a roupa do dia anterior separado, seja deixar a mesa do café pronta, seja você deixar as roupas já pré-dobradas para depois no outro dia guardar se você não teve tempo. Veja o que você pode fazer para criar essas condições de tempo, tá bom? E a última dica, a dica 12, é uma dica que eu gosto bastante, que assim como a gente tem que ter uma rotina ao acordar, uma rotina matinal, a dica 12 vem para te dizer que é importante ter uma rotina noturna, tá? Rotina noturna é extremamente importante para o seu dia seguinte começar bem. Michele, o que é uma rotina noturna? Faz uma ronda aí na sua casa rapidinho, vê o que precisa voltar pro lugar, tá? Sei lá, deixa a lancheira das crianças prontas, mantenha a pia sempre limpa, mesmo que não dê pra guardar e secar a louça, deixa a louça lá no escorredor, mas crie você a sua rotina noturna. Cada um tem uma rotina. Eu tenho uma rotina que pode não funcionar pra você, sabe? Mas a rotina noturna ela é importante para que você vá dormir com as coisas basicamente no lugar. E aí, quando você implementa a rotina noturna, deixa eu só responder as meninas aqui. A dica 11 é criar ações para ganhar tempo, tá? E a 1 é antecipar-se. Criar ações, tem várias situações que você pode pensar aí na sua casa, como é que você ganha tempo. E voltando para a dica 12, que é a rotina noturna, repare que se você, todo dia antes de dormir, já fizer a ronda aí na sua casa, recolher as coisas, guardar as coisas, de manhã você vai precisar de menos tempo. Sabe aqueles 15 minutinhos que acorda mais cedo de manhã? Você pode investir em outras coisas, tá? Então, implementem isso. Criem uma rotina noturna para que você também ganhe tempo. Quem não tem ajuda de ninguém, quem não tem empregado em casa, tem sim que fazer um pouquinho por dia. Tem sim que, às vezes, acordar um pouco mais cedo, antes de todo mundo, para que as coisas consigam acontecer, tá? Não é regra nas residências, tá? Rotina é uma coisa que você define a sua, com base nos hábitos da sua família, no horário que as pessoas dormem, acordam, como é que elas se comportam durante o dia. Mas não esqueçam que o seu exemplo gera o exemplo para todos que vivem com você. E não esqueçam que se isso te dói, que se essa sobrecarga te faz mal, tá te tirando a saúde,
Partilha essa dor com quem vive com você. Não guarda pra você, sabe? Se as pessoas que vivem com você te amam, elas vão dividir. E se elas se propuserem a te ajudar, aceite da maneira que elas fazem. Porque não vai ser perfeito, não vai ser como nós. Mas já vai te aliviar de uma maneira que vai ser importante pra você começar a resgatar o seu tempo. Gente, mais importante do que ter casa arrumada, casa organizada, mais importante do que qualquer uma dessas coisas, e não é pra ter casa de revista, não é pra ter casa de novela e aquelas casas com foto de capa de revista, não é isso, é casa com vida mesmo, sabe? Mas mais importante do que isso tudo é fazer sentido pra você. É você parar e olhar e se perguntar do tipo, a rotina que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje faz sentido pra mim? É o que eu quero? Isso tá me fazendo bem ou tá me deixando doente? E cara, quando você se perguntar isso, se a sua resposta for não tá bem, eu tô me sentindo doente, eu tô me sentindo exausta dentro de casa, você tem que partir pra mudança, sabe? Eu não sei o que você vai fazer, eu te dei algumas dicas aqui, tem muito conteúdo no meu feed, mas a verdade é que a partir do momento que você descobre que isso não tá te fazendo bem, precisa agir. Tem pessoas que precisam de ajuda profissional, sim, que já se encontram em depressão, em estágio de ansiedade avançada, né? Precisa ir de uma terapia. Mas enquanto você tem as rédeas da sua vida, enquanto você decide sobre o que você quer para sua vida, eu acho que você não merece viver com essa sobrecarga. Todo mundo passa por momentos na vida, né? Momentos ruins, todo mundo já teve filho pequeno que exige muito, que demanda muito. E eu quero que vocês não se cobrem, tá? Muita gente acaba me mandando mensagem do tipo, Michelle, eu me sinto um lixo, porque eu não consigo dar conta. E ninguém é obrigado a dar conta, tá? Não façam além do seu limite. Mas também não fique escorado nas suas desculpas. Tem diferença. Se a pessoa tá doente, tá com uma depressão e tem uma patologia, né, vários sintomas que levam ela a isso, essa pessoa ela não sabe como sair do fundo do poço. Mas às vezes você sabe, você só não quer enxergar. Ou melhor, você não quer dar o primeiro passo. E aí você fica vivendo em cima de desculpas. Sabe aquelas desculpas de que eu não tenho tempo, de que meus filhos não deixam, de que ninguém colabora em casa? Mas o que você tá fazendo pra mudar isso? E, gente, quando eu falo que organização não se cobre, é porque você não pode comparar com a casa da sua amiga, que o filho dela guarda, que o marido dela ajuda, sabe? Você tem que criar aí o ambiente ideal pra você e pra sua família. E se o ambiente ideal aí tem uma baguncinha ou outra, se o ambiente ideal aí não se adapta a caixas organizadoras, não se adapta a colmeias, a dobras perfeitas, tudo bem, o importante é funcionar pra você. A minha missão aqui é fazer você enxergar que existe vida depois de uma casa. Aliás, antes de uma casa. Que existe vida sua, que você tem vida antes do seu marido, antes da sua casa e antes até dos seus filhos. Parece que dói isso, né? Porque aí você fala, mas meu filho é minha prioridade. Mas você antes dele é a sua prioridade. Porque se você fica doente, você não faz pra você e nem pra ninguém. Não é você que faz tudo sozinha? Então pense sobre isso. Reduza a sua carga mental, daquilo que você se cobra, e reduza a sua carga de trabalho. E se ninguém topar te ajudar aí, reduza a quantidade de coisas que você tem na sua casa. De verdade. De verdade. Sabe? Pega um armário aí e esconde um monte de coisa. Que aí você tem menos coisas pra gerenciar. De verdade. Porque quanto mais coisas você tem pra gerenciar aí, menos tempo você tem, mais desesperada você fica, maior é essa dor, maior é esse rombo emocional, tá? E maior é essa confusão mental que você vive diariamente na sua casa. Faz sentido pra vocês? Contem aqui pra mim. Porque mais que uma casa organizada, eu quero que vocês sejam mulheres felizes dentro da casa, com a família que tem, na medida do possível. Porque aqui parece tudo lindo, tudo que eu mostro parece perfeito, maravilhoso, mas são feitos por pessoas reais. Eu também sou uma pessoa de carne e osso como vocês e as coisas não funcionam 100% todos os dias, mas eu me proponho todos os dias a criar condições para melhorar a minha rotina.
E essa é a minha missão de vida, tá? Eu quero que cada um que entra aqui saia dia por dia melhor. Saia com um insight diferente, com uma sacada diferente pra você fazer diferente na sua vida. Pensa que o tempo que você economiza em alguma tarefinha aí é o tempo que você vai dar mais amor e carinho pro seu filho, tá? Que você se cobra, eu sei, que é o tempo que você vai pra uma academia. Pensa nisso, tá bom? Um bom final de semana. A gente não tem aula ao vivo de sábado e domingo. Amanhã é aniversário da Bia. E vai ser um aniversário... Amanhã não, é quarto aniversário da Bia, mas a gente vai fazer um bolinho, eu, Ricardo e ela amanhã. Só nós três, pra não ter aglomeração, né, gente? E tadinha, ela tá achando que não vai ter nada, tá desesperada. E a gente não contou nada e vai ser uma baita de uma surpresa. E amanhã eu mostro pra vocês nos stories como vai ser. E é um momento diferente que a gente tá vivendo esse, né? A Bia sempre teve festas assim simples, mas com as amiguinhas da escola e com os avós e os primos e todo mundo junto. E esse ano é um ano diferente, mas o que vale da nossa vida é não perder as oportunidades, independente da situação que você tá vivendo hoje, né? E a gente vai aproveitar pra comemorar aí a vidinha da Bia, só nós três. E depois, na quarta-feira, ela vai comemorar lá com a avó Bia e reunir mais 2, 3 pessoas e vai fazendo essas festinhas itinerantes aí pra estar junto com a família. Que isso é o mais importante. Quando seu filho te chamar pra brincar de alguma coisa, pra ver alguma coisa, vai lá correndo, sabe? Atender ele. Deixa a louça pra depois. Vida organizada é vida prática. E vida organizada é aquela vida que você tem tempo pra curtir os prazeres da vida. Não esqueça disso. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, ótimo final de semana e segunda-feira eu volto com mais aula ao vivo e nesse final de semana eu vou soltar pra vocês lá no feed a programação completa da semana que vem que tá, ó, bem especial. Um beijo e até segunda!